Você é oficialmente o Canis latrans, o coiote. Parabéns, você acaba de ganhar na loteria genética o prêmio de primo pobre, ansioso e fisicamente inferior do lobo. Sua existência começa da maneira mais humilhante possível, num buraco sujo, no meio de um clima hostil, sendo expelido como uma bola de carne totalmente inútil. Você nasce cego, surdo e com o termostato quebrado. A ciência chama isso de estado altricial, mas a tradução real é projeto entregue pela metade. Seu sistema nervoso simpático é tão primitivo que você não consegue controlar a própria temperatura. Você é, na prática, um animal de sangue frio, funcional nos primeiros dias. Se sua mãe sair da toca por 10 minutos para tentar não morrer de fome, você começa a esfriar instantaneamente. Para não virar um picolé peludo, seu corpo aciona uma gambiarra de emergência. Queimar gordura marrom é um turbo metabólico que queima sua energia vital como se fosse gasolina aditivada em fogueira, só para te manter minimamente morno. E adivinha, esse aquecedor biológico cobra caro demais. Se o frio vencer por 1 segundo, seu intestino simplesmente desiste de trabalhar. O arrefecimento causa uma paralisia no seu estômago. Você pode estar cheio de leite, mas não consegue digerir nada. Você entra num coma de açúcar baixo e morre de fome com a barriga cheia, num processo silencioso chamado síndrome do cachorro enfraquecido. Você não morre lutando, você morre porque seu corpo decidiu que a digestão era um luxo opcional. Se você sobreviver ao frio, parabéns, agora conheça sua família. Seus irmãos não são seus amigos, eles são seus rivais mortais num buffet com lugares limitados. A estratégia da sua mãe não é criar filhos com amor, é jogar números na parede para ver o que cola. Ela tem ninhadas grandes, de 3 a 6 pestinhas, justamente porque a estatística diz que a maioria vai para o saco. A briga pelo leite é brutal. Não existe comunismo na toca. Os mais fortes te empurram, te chutam e bloqueiam o acesso às tetas produtivas. Se você for o menor da turma, o runt, você sofre o que os biólogos chamam friamente de negligência abusiva. Sua mãe não vai te salvar. Ela é uma investidora cética. Ela olha para você, calcula o retorno sobre o investimento energético e decide que você é prejuízo. Você morre de fome e sede a centímetros da comida, gritando até a fraqueza te calar. E se a família não te matar, os vizinhos matam. Coiotes rivais invadem tocas não para comer você, mas apenas para eliminar a concorrência futura. Eles esmagam seu crânio mole só para garantir que você não roube um coelho deles daqui a 2 anos. As chances de você ver o seu primeiro aniversário raramente passam de 50%. Você nasceu num mundo onde a morte infantil não é uma tragédia, é a norma operacional. E a tal estabilidade da espécie é construída sobre uma pilha de cadáveres de bebês que não passaram na peneira. Você gosta de pensar que é um clássico atemporal, um fóssil vivo de resistência. A realidade é bem mais triste. Você é um projeto que a evolução esqueceu de atualizar. Sua árvore genealógica é um monumento à mediocridade. Você vem de um sujeito chamado Canis lepophagus, um bicho magricela que vivia no Plioceno. Sabe o que mudou dele para você em milhões de anos? Quase nada. Isso se chama estase evolutiva, que é o jeito chique de dizer que sua linhagem teve preguiça de melhorar, enquanto seus primos ambiciosos, como a linhagem que virou o lobo cinzento e o monstruoso lobo terrível, a Enociondirus, apostaram tudo no gigantismo e na força bruta para derrubar mamutes. Você escolheu a estratégia do risco mínimo. Você ficou nessa zona cinzenta patética, grande demais para se esconder num buraco como um rato, mas pequeno e fraco demais para impor respeito a qualquer predador de verdade. Você é o gerente médio da cadeia alimentar. Você não sobreviveu às eras do gelo porque era forte ou incrível. Você sobreviveu porque era irrelevante. Os superpredadores da época, como os tigres dentes de sabre, as Milodon, e olhavam para você e não viam uma refeição. Viam um lanche cheio de osso e ansiedade que não valia o esforço calórico de matar. Você é o sobrevivente final não por mérito, mas porque ninguém se importou o suficiente para te extinguir. Você é a sobra que ficou no prato da evolução. E a humilhação histórica não para por aí. Houve um momento no Pleistoceno em que seus ancestrais eram maiores, mais robustos, tentando desesperadamente não serem triturados pelos lobos terríveis.
Mas quando a megafauna colapsou e a comida de verdade acabou, qual foi a sua grande jogada estratégica? Você encolheu. Isso mesmo, você fez um downgrade biológico. Há 10 mil anos, você passou por uma miniaturização forçada para gastar menos energia. Você se tornou uma versão light, econômica, adaptada para caçar sobras e roedores, enquanto mantinha a agressividade de um animal grande. O resultado é um desastre biomecânico. Você tem a mentalidade de um lobo e o corpo de um cachorro de porte médio malnutrido. Essa discrepância significa que, em qualquer confronto físico direto com um lobo moderno, Canis lupus, você é varrido do mapa como se fosse feito de isopor. E para fechar o caixão da sua dignidade taxonômica, você nem consegue manter sua identidade genética. Você é biologicamente poroso. A tal hibridização que cria os coywolves não é um superpoder, é um sintoma de desespero demográfico. Quando você não acha parceiros da sua própria espécie medíocre, você cruza com lobos que deveriam te matar ou com cães domésticos perdidos. Você não é uma linhagem pura e orgulhosa. Você é um mosaico genético remendado, uma gambiarra de DNA que aceita qualquer material genético disponível só para não desaparecer do mapa. Você é basicamente um vira-lata com pretensões selvagens. Se você milagrosamente sobreviveu ao massacre fraterno na toca, bem-vindo à próxima fase do seu pesadelo, a adolescência térmica. Você cresceu, mas o seu corpo continua sendo uma fraude fisiológica. Para um animal que vive em climas que congelam até pensamento, o seu isolamento térmico é uma piada de mau gosto, enquanto a raposa do Ártico, ou Vulpes lagopus, ri da cara do inverno a menos 40 graus Celsius sem tremer um bigode. Você começa a entrar em pânico metabólico assim que o termômetro bate menos 10 graus Celsius. Você não é um animal adaptado ao frio. Você é um animal que gasta uma fortuna de energia só para não congelar. Sua taxa metabólica basal, TMB, é desnecessariamente alta. Você vive no vermelho, queimando suas reservas de gordura e músculo como uma fornalha ineficiente, apenas para manter a temperatura interna estável. Você é basicamente um aquecedor elétrico ligado na potência máxima com a janela aberta. Então vem a neve. A neve não é cenário bonito para você, é o seu inimigo físico. A evolução te deu patas pequenas demais para o seu peso. Em linguagem técnica, você tem uma carga de pé alta, enquanto o lobo tem patas gigantes que funcionam como sapatos de neve naturais, você afunda. Cada passo que você dá no inverno não é uma caminhada, é um exercício de levantamento de peso. O custo energético de se mover na neve profunda sobe exponencialmente. Você não corre, você luta contra a física a cada metro, queimando o triplo das calorias para caçar uma comida que provavelmente nem existe. E já que estamos falando de design ruim, vamos olhar para a sua boca. É a única ferramenta que você tem para interagir com o universo. Você não tem mãos, você tem uma armadilha de dentes na cara. O problema é que a garantia dessa ferramenta expira rápido. Enquanto você ainda é jovem, seus dentes começam a se desintegrar. A ciência mostra que mais de 95% dos coiotes adultos sofrem de desgaste dentário extremo e osteoartrite na mandíbula. Você não mastiga filé mignon, você mastiga osso congelado, pele dura e pedra misturada com terra. Seus caninos quebram, seus pré-molares racham e não existe dentista na floresta. Quando um dente quebra e expõe a polpa, a parte viva e cheia de nervos, você ganha um presente vitalício. A dor crônica, você vive com pulpite, abscessos e infecções ósseas que transformam cada mordida numa sessão de tortura. Comer vira um castigo. E o resto do esqueleto, uma coleção de traumas mal curados. As análises de museus mostram que vocês sobrevivem a fraturas de costelas, patas e crânio, mas sobreviver aqui significa que o osso cola torto. Você cria calos ósseos deformados, perde a mobilidade e ganha uma claudicação permanente. Basicamente, mastigar dói, andar dói e até uivar dói, porque sua articulação temporomandibular está em frangalhos. Sua juventude não é o auge da força, é apenas o início do processo de acumular danos estruturais irreversíveis num corpo que quebra fácil. Você sobreviveu até a idade adulta, mas não se engane, a sua vida de predador é uma fraude. Na hierarquia da natureza, você ocupa a posição mais estressante possível, o mesopredador. Isso significa que sim, você come ratos e coelhos, mas você é o lanche,
ou o saco de pancadas de quem realmente manda. Sua vida é definida pelo que os ecólogos chamam de paisagem do medo. Soa poético, mas na prática significa que você vive num estado de paranoia permanente. Se você mora num lugar com lobos, como Yellowstone, sua rotina diária é um exercício de terror neuroendócrino. Você não caminha relaxado, você escaneia o horizonte a cada 3 segundos. Essa hipervigilância cobra um pedágio biológico altíssimo. Seu corpo está permanentemente inundado de cortisol, o hormônio do estresse. A curto prazo, ele te ajuda a fugir. A longo prazo, ele é um veneno que te corrói por dentro. O excesso crônico de cortisol faz o seu corpo se comer. Ele promove a degradação da proteína dos seus próprios músculos para gerar energia rápida, para uma fuga que talvez nem aconteça. Você evita as áreas boas de caça porque tem medo de encontrar um lobo. Então você come menos e gasta mais energia tremendo de medo. Você é um animal ansioso, catabólico e imunossuprimido, vivendo nas sombras dos verdadeiros donos da floresta, trocando refeições decentes pela chance medíocre de não ser assassinado hoje. E por que tanto medo? Porque um encontro com um lobo não é uma luta, é uma execução sumária baseada em física pura. O lobo não te mata para comer, ele te mata por faxina territorial. As necrópsias de coiotes que deram o azar de cruzar com o chefe revelam algo chamado efeito geleia de uva. É assim que seus tecidos subcutâneos ficam depois de serem triturados e chacoalhados violentamente enquanto seu coração ainda bate. A força de mordida deles transforma sua caixa torácica em farinha, colapsando pulmões e causando hemorragias massivas num piscar de olhos. E se você tentar correr, o lobo adora morder a região lombar de quem foge. O resultado prático é a fratura da coluna e o corte da medula espinhal. Você cai paralisado das patas traseiras, forçado a assistir ao resto do seu próprio desmembramento imóvel na neve. Você é biomecanicamente incapaz de se defender. Sua sucesso populacional é uma farsa chamada hipótese da libertação do mesopredador. Traduzindo, você só existe porque exterminamos os lobos em muitos lugares. Você é o substituto barato que assume a loja quando o gerente é demitido. Mas assim que o lobo volta, como aconteceu em Yellowstone, sua população cai pela metade. Você não conquistou o continente. Você apenas ocupou o vazio deixado por animais melhores que você. E vive sabendo que se o dono da casa voltar, seu despejo será violento e definitivo. Se você acha que sua vida já é ruim, espere até tentar perpetuar essa linhagem medíocre. A reprodução para o coiote não é um momento de romance, é uma transação de alto risco onde a segurança é jogada no lixo em troca de alguns genes. Vamos falar do infame laço copulatório. A evolução, na sua infinita sabedoria, decidiu que a melhor maneira de garantir a paternidade era através de um mecanismo de algema biológica. Durante o ato, o bulbus glandis do macho incha dentro da fêmea e os músculos dela se contraem, trancando os dois juntos. Vocês não conseguem se separar? Vocês ficam lá presos bunda com bunda, olhando em direções opostas como dois idiotas por 5 a 30 minutos. No mundo civilizado, isso seria apenas constrangedor. Mas lembre-se, você vive na paisagem do medo. Estar fisicamente amarrado a outro animal no meio de um território patrulhado por lobos, pumas e ursos é basicamente suicídio assistido. É o equivalente biológico a se acorrentar num trilho de trem. Se um predador aparecer nesse intervalo, vocês não podem correr, não podem lutar e não podem se esconder. Vocês viram uma promoção de pague 1, leve 2. A natureza priorizou impedir que o esperma vaze do que manter vocês vivos. É a ansiedade sexual elevada ao nível de risco de morte iminente. Se você nasceu fêmea, prepare-se. Você é a bateria descartável da espécie. Após sobreviver ao laço suicida, começa o verdadeiro inferno metabólico. A lactação. Produzir leite para aquela ninhada de perdedores não é um ato de amor, é um ato de autodestruição controlada. Estudos mostram que o custo energético dispara para 300% do seu nível de manutenção. Como você não vai achar 300% a mais de comida na natureza, a matemática é simples e cruel. Você começa a digerir a si mesma. É o canibalismo fisiológico. Seu corpo mobiliza suas reservas de gordura e quando elas acabam, começa a quebrar a proteína dos seus próprios músculos para transformar seu bíceps em leite.
Você literalmente dissolve sua estrutura física para sustentar parasitas que, estatisticamente, têm 50% de chance de morrer antes do inverno. Você termina a estação como um esqueleto ambulante coberto de pele. E a piada final da evolução, a pseudogravidez. O sistema endócrino canídeo é tão preguiçoso que se você ovular e não engravidar, seu corpo não percebe. Ele mantém a progesterona alta por 2 meses, simulando uma gestação completa. Você engorda, suas tetas incham, você produz leite e até cava uma toca e defende brinquedos como se fossem filhos. Você gasta uma fortuna metabólica colossal para criar fantasmas. É um desperdício calórico imperdoável. Você sofre todo o desgaste físico da maternidade sem deixar nenhum descendente, terminando o ciclo fraca, deprimida e enganada pelo seu próprio útero estúpida. Se o lobo é o seu executor, os parasitas são os seus torturadores em tempo integral. Você não é um indivíduo autônomo, você é um condomínio de luxo para pragas microscópicas. E o inquilino mais cruel é o Sarcoptes scabiei. A sarna sarcóptica não é apenas uma coceira chata, é uma sentença de morte lenta e humilhante. O ácaro escava túneis literais dentro da sua pele, depositando ovos e fezes. Seu sistema imunológico, que já não é grande coisa, entra em pânico e desencadeia uma reação alérgica nuclear. O resultado? Você perde o pelo, todo ele. Para um animal que vive no inverno norte-americano, perder o casaco é um erro de cálculo fatal. Você se transforma num monstro chupa-cabra, cinzento, encrostado, pelado e tremendo de frio. Sua pele fica grossa, racha e sangra porque você não consegue parar de se coçar. As feridas abertas convidam bactérias oportunistas, como o Staphylococcus, para a festa. Você começa a cheirar a carne podre enquanto ainda está vivo. A perda de calor é catastrófica. Para compensar a falta de isolamento, seu metabolismo dispara, exigindo que você coma o dobro, justamente quando você está fraco demais para caçar. Coiotes sarnentos são frequentemente vistos revirando lixo de dia, perto de casas, não por coragem, mas por delirante desespero calórico. Você morre congelado, faminto e se coçando, uma piada visual que a natureza conta para assustar as crianças. Se o lado de fora está podre, o lado de dentro é um pesadelo hidráulico. Apresento a Dirofilaria imitis, o verme do coração. Um mosquito qualquer te pica e ejeta larvas na sua corrente sanguínea. Elas viajam até o seu coração e se instalam no ventrículo direito e nas artérias pulmonares. Lá, elas crescem e formam uma massa de macarrão vivo que entope fisicamente sua circulação. Para um predador cursorial que precisa correr para jantar, isso é o fim da linha. A infestação causa hipertensão pulmonar e endarterite. Na prática, você tenta correr atrás de um coelho, mas seu coração bombeia vermes em vez de sangue oxigenado. Seus músculos falham, você ofega desesperadamente e colapsa. Você morre de fome porque não tem fôlego para caçar, sufocando lentamente em terra firme porque sua bomba de combustível virou um ninho de parasitas. E não esqueça os passageiros externos, carrapatos, centenas deles. Eles te usam como um bar all you can eat. Em filhotes, a infestação é tão massiva que causa anemia ferropriva. Eles bebem tanto sangue que você fica pálido e letárgico. De brinde, injetam patógenos como a Satyprancizella tularensis e tularemia. Você vira um animal febril, artrítico e fraco. Você não é um caçador nobre, você é um transporte público lotado de pragas. Um Uber biológico onde o motorista é a única parte que não está lucrando com a viagem. Surpresa, você é um coiote de 5 anos. Isso faz de você um ancião, um Matusalém canino. Você venceu a estatística, escapou dos lobos, desviou das armadilhas e sobreviveu à sarna. E qual é o seu prêmio? Uma aposentadoria tranquila na Flórida? Claro que não. A natureza não tem previdência social. Seu prêmio é descobrir que a morte natural, pacífica, dormindo debaixo de uma árvore, é uma mentira da Disney. Para você, a morte natural tem um nome técnico: inanição. Morrer de fome é um processo bioquímico longo e doloroso de autodesmantelamento. Começa quando seus dentes, agora lisos e quebrados de tanto mastigar osso sujo, não conseguem mais processar comida direito. Você engole pedaços grandes que não digere. A fome aguda dispara o hormônio grelina, que faz seu estômago doer como se tivesse sendo torcido. Sem comida, seu corpo entra em fase de inanição.
Você já queimou o açúcar, já queimou a gordura subcutânea. Agora, seu corpo começa a procurar energia nos lugares proibidos. Ele ataca a sua medula óssea. Sabe aquele tutano rico e gorduroso dentro dos seus ossos? Seu metabolismo devora aquilo. Em necrópsias de coiotes velhos, a medula não é branca e sólida, é uma gelatina vermelha, aquosa e translúcida. Isso se chama atrofia serosa da gordura. É o sinal forense definitivo de que você consumiu a sua última reserva de emergência e morreu oco por dentro, canibalizado pelo próprio metabolismo. Quando a gordura da medula acaba, começa a fase final, a autofagia muscular. Seu corpo, em pânico pela falta de glicose, começa a desmontar a mobília da casa para queimar na lareira. Ele digere seus próprios músculos esqueléticos. Você fica fraco demais para levantar, fraco demais para tremer. E o golpe final, ele começa aqui a digerir o músculo cardíaco. Seu coração afina, perde força e mal consegue empurrar o sangue. Você morre não porque o inverno é forte, mas porque seu motor interno parou de gerar calor. A hipotermia te desliga como uma lâmpada velha. E depois da morte, alguma dignidade? Um enterro simbólico pela neve? Esqueça, a natureza não desperdiça proteínas. Aquele seu corpo magro, sarnento e cheio de cicatrizes ainda tem algumas calorias residuais. E quem vai aproveitar isso? Seus vizinhos, seus primos, outros coiotes. O canibalismo em Canis latrans não é tabu, é reciclagem. Carcaças de coiotes são frequentemente encontradas devoradas por outros coiotes. Toda aquela biomassa que você lutou, sofreu e sangrou para acumular durante anos serve apenas para dar uma refeição medíocre para outro infeliz que vai passar pelas mesmas misérias que você. Sua existência individual não importa, você é apenas um pacote temporário de nutrientes esperando para ser redistribuído na rede de sofrimento da sua espécie. O ciclo se fecha não com um adeus, mas com uma mordida de alguém que tem o seu mesmo DNA e a sua mesma fome desesperada. Como se a fome, o frio, os lobos e os vermes não fossem diversão suficiente, sua vida é recheada de escolhas estúpidas que se tornam patologias crônicas. Vamos falar sobre a sua interação com o porco-espinho, Eretizon dorsatum. Você, na sua genialidade de predador faminto, vê aquela bola de espinhos lenta e pensa, lanche fácil. O resultado é uma cara cheia de agulhas de queratina farpadas. Mas a natureza tem um requinte de crueldade aqui. Esses espinhos não ficam apenas na sua pele. Eles têm farpas microscópicas que impedem que eles saiam. E com o movimento dos seus músculos, eles começam a migrar para dentro. É isso mesmo. Os espinhos viajam através dos seus tecidos moles. Necrópsias encontram espinhos que entraram pelo focinho e foram parar no pulmão, no fígado ou alojados na parede do tórax, causando pleurite e abscessos internos. Você vive com agulhas infectadas passeando pelo seu corpo, perfurando órgãos aleatoriamente meses depois do ataque frustrado. É uma acupuntura mortal autoimposta. E se você decidir fugir da floresta para a cidade, achando que é o malandro urbano, a piada é em você. Você troca o lobo por cáries. Isso mesmo, cáries. Sua dieta de lixo humano, restos de fast food açucarados e frutas ricas em carboidratos apodrece seus dentes de um jeito que nunca acontece na natureza pura. O dossiê patológico confirma. Coiotes desenvolvem cavidades dentárias profundas. Imagine a dor latejante de um canal exposto, sem dentista e sem analgésico, enquanto você tenta triturar um resto de frango frito no beco. A civilização não te salvou, ela apenas te deu dor de dente. Além disso, a sua genética é tão bagunçada que o controle de qualidade biológico simplesmente desistiu. A ciência encontra coiotes adultos vivendo com deformidades esqueléticas bizarras, como escoliose severa e cifose. Sua coluna vertebral parece um saca-rolhas ou você desenvolve uma corcunda dolorosa. Em qualquer espécie nobre, um predador torto seria eliminado na infância. Você não. Sua resiliência é, na verdade, uma maldição que te obriga a viver anos arrastando uma carcaça deformada, compensando a dor mecânica a cada passo torto. E para fechar o pacote de humilhação, documentamos até anomalias genitais. Você vive torto, com dor de dente, cheio de espinhos internos e com as partes íntimas defeituosas. Você não é um sobrevivente. Você é um erro médico ambulante que a natureza tem preguiça de corrigir. Você acha que a cidade é o seu refúgio, o lugar onde a inteligência vence a força bruta. Você vê lixo fácil
fácil, gatos gordos e nenhum lobo. Mas a cidade não é um santuário, é um moedor de carne industrial, onde as regras da biologia não se aplicam. O seu novo superpredador não tem dentes, ele tem rodas e pesa 2 toneladas. O atropelamento é a causa número 1 de morte para coiotes urbanos. A evolução te ensinou a calcular a velocidade de um alce manco, não a de um SUV, a 80 km por hora. Seus reflexos são inúteis contra a física mecânica. Quando você tenta atravessar a rodovia para chegar naquele subúrbio rico, o impacto não apenas quebra seus ossos, ele liquefaz seus órgãos internos com a desaceleração súbita. Você não morre numa luta honrosa, você morre como uma mancha úmida no asfalto, achatado por alguém que estava trocando a música no rádio e nem percebeu que extinguiu sua existência. E se o carro errar, o veneno acerta. Você adora comer ratos da cidade, certo? O problema é que esses ratos são bombas relógio cheias de rodenticidas anticoagulantes de segunda geração. Você come o rato e o veneno passa para você. Isso se chama bioacumulação. O produto químico impede que seu sangue coagule. Você não sente dor imediata, mas começa a sangrar internamente. Seus pulmões se enchem de líquido, suas articulações incham com sangue e você morre de uma hemorragia sistêmica silenciosa, sangrando para dentro da própria pele, fraco e confuso, sem nenhum ferimento visível. Mas o fim mais insultante não é o acidental, é o recreativo. Você não tem o status nobre de um alce ou de um urso. Você é classificado como varmim, uma praga, uma alimária. Isso significa que em muitos lugares não existe temporada de caça, não existe limite e não existe regra. Você é um alvo de tiro ao alvo que respira. Existem campeonatos de matança onde humanos competem para ver quem empilha mais corpos da sua espécie. Eles usam chamadores eletrônicos que imitam o choro de um coelho ferido ou de um filhote de coiote em perigo. Você, movido pela fome ou pelo instinto social, vai investigar e leva um tiro de alta precisão a 300 metros de distância. Você nem ouve o barulho. Sua morte não serve para alimentar ninguém. Seu corpo é jogado numa pilha para contagem de pontos e depois descartado em valas comuns ou lixões. Você vale menos do que a munição usada para te matar. E a piada cósmica final, a sua morte é fútil até para quem te matou. Sua espécie tem uma resposta biológica chamada reprodução compensatória. Quando a densidade populacional cai porque mataram seus amigos, as fêmeas sobreviventes ovulam mais e têm ninhadas maiores. A sua execução apenas abre vaga no território e estimula um baby boom. Você morre não para resolver um problema, mas para alimentar um ciclo infinito de matança e reposição. Afinal de contas, por que é terrível nascer como Canis latrans? Porque nascer como você é ser o estepe da evolução. É viver num corpo mal isolado com dentes que quebram, fugindo de lobos que te odeiam, comendo lixo que te envenena, carregando parasitas no coração e na pele, tudo isso para acabar como uma mancha no asfalto ou um ponto numa planilha de controle de pragas. Você é a definição biológica de quantidade sobre qualidade. Um animal feito para sofrer em massa apenas para que a espécie continue existindo para sofrer mais um pouco.